pessoal, eu sou o Douglas, tenho 29 anos, sou formado em fisioterapia pelo IPA há 7 anos. Sempre gostei da área de fisioterapia porque tenho na família médicos, tenho na família enfermeiros e acabei me interessando e acompanhando o trabalho desde pequeno. Ao crescer, a gente vai triando uma parte da vida com base nas nossas referências e acabei escolhendo a fisioterapia como área de atuação. Dentro da minha formação, na minha trajetória do IPA, fui sempre me interessando pelas cadeiras de neurologia, sendo monitor das cadeiras, e acabou me despertando um maior interesse da área de neurologia. Atualmente, trabalho aqui na Kinder, tenho formação básica e avançada do método Bogat, tenho certificação internacional do protocolo PED-Switch básico e avançado. Como eu falei, atualmente trabalho aqui na Kinder, então sou responsável pelo protocolo PED-Switch que acontece no turno da tarde aqui. E venho falar para vocês um pouquinho dessa minha paixão, assim, desde que eu entrei na faculdade, foi a época que ele foi inventado, em 2006. Então, logo que eu entrei, comecei a conhecer as cadeiras de neurologia, fui me interessando por essas terapias intensivas, que eu vou falar daqui a pouquinho. E sempre tive o sonho de trabalhar com esse tipo de protocolo. Sonho que está sendo realizado agora, e vou passar um pouquinho para vocês como funciona essa metodologia e o protocolo PED-Switch. Bom, dentro da minha formação, eu pude contribuir com a publicação desse livro. Sou responsável junto com a doutora Nil, sou responsável pela publicação do capítulo de paralisia cerebral dentro da multidisciplinaridade. Indico bastante esse livro por ser composto por tanto questões teóricas, juntando com a parte prática, clínica prática. Dá uma noção melhor para os fisioterapeutas e atuantes da área da saúde sobre o que acontece no dia a dia, tanto da neurologia quanto da prática clínica dentro da própria reabilitação neurológica. Então, como referência, indico esse livro, é bem interessante, juntando a parte teórica com a parte prática. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo PED-Switch, né, sobre o que é esse protocolo PED-Switch. Na verdade, é um tipo de fisioterapia intensiva. Ele é composto por 4 semanas, com 4 horas diárias por dia. Então, basicamente, é um método de fisioterapia composto por um protocolo intensivo. Mas vamos tentar entender um pouquinho como funciona e como surgiu o PED-Switch. Então, o que é o PED-Switch? Na verdade, ele é um tipo de switch terapia. É uma terapia entre outras coisas, conta com um macacão, um switch, uma vestimenta, então por isso que é um tipo de switch terapia. A gente vai encontrar outros tipos, a DELI switch, Thera switch, mas atualmente o único tipo de switch terapia que é reconhecido pela Anvisa é o protocolo PED-Switch. É um tratamento intensivo, consta de 4 semanas e o paciente tem que participar por 4 horas diárias, ou seja, durante 4 semanas eu preciso que esse paciente participe de 4 horas diárias de forma ativa. Eu vou falar um pouquinho mais depois, mas isso é muito importante para todos os resultados. A gente tem a possibilidade de realizar um protocolo reduzido, também por 4 semanas, mas num período de 2 horas diárias. Às vezes, por uma questão de dinâmica, a gente pode não conseguir aplicar as 4 horas diárias por 4 semanas, mas a gente tem essa opção de utilizar o protocolo reduzido. O que consta basicamente esse protocolo? De um macacão terapêutico, o switch, como eu comentei anteriormente, a spider e a monkey, que são variações de uma gaiola, que eu vou mostrar futuramente. A gente vai ter milhões de possibilidades com essa criança, experimentar quedas, suspensão de peso. Então, dentro desse protocolo, a gente conta basicamente com esses aspectos. Vamos entender um pouquinho como começou. Então, em 1971, através do programa espacial russo, se fez o Pegin Switch. Esse Pegin Switch, na verdade, a ideia era proporcionar para esses astronautas uma carga, proporcionar uma ação similar à ação da gravidade, já que esses astronautas sofriam com essa ausência da gravidade, em perda de massa óssea, perda de massa muscular, toda uma debilidade neuromusculoesquelética. Futuramente, o que isso aconteceu? Na verdade, se os profissionais da área da saúde
a partir de 1990, condicionaram e conseguiram fazer uma relação muito importante dos efeitos da ausência da gravidade que acontecia nesses astronautas, também aconteciam com os pacientes com paralisia cerebral. As condições dos pacientes com paralisia cerebral neuromusculoesqueléticas eram bem similares a esses astronautas com a ausência da gravidade, perda de massa óssea, perda de massa muscular, dificuldade na condução neuromusculoesquelética. Então, por conseguir estabelecer exatamente essa relação, a partir da década de 90 surgiu o ADELY Suite. Na Polônia foi realizado o primeiro macacão terapêutico, que a gente tem poucas informações porque a Anvisa acabou não reconhecendo, a gente não teve muita demanda sobre esse assunto, mas foi o primeiro passo dentro da suite terapia na década de 90, o ADELY Suite. Como que aconteceu o PED, então? Ele foi criado por um terapeuta ocupacional brasileiro em 2006. Aí ele teve esse terapeuta ocupacional teve um menino que sofreu com uma anóxia. É um menino com paralisia cerebral. Ele primeiramente fez esse tipo de protocolo para trabalhar com o seu filho. Obtendo muito êxito, ele começou a trabalhar em cima desses macacões e desse protocolo para conseguir formular o que a gente utiliza atualmente para trabalhar no PED Suite. É composto por uma órtese macia e dinâmica, é um macacão. Para possibilitar todos os movimentos dessa criança, desse paciente, ela precisa ser macia e dinâmica, não pode limitar de maneira nenhuma. O que basicamente ela promove? Um alinhamento corporal mais próximo do funcional por meio de bandas elásticas. Essas bandas elásticas promovem uma carga axial que pode variar de 15 a 40 quilos. A gente tem uma outra possibilidade também com base na máquina do abraço para pacientes com transtorno comportamental, com TEA, com algumas questões mais cognitivo-comportamentais. A gente consegue simular, através das bandas elásticas, uma máquina do abraço dinâmica, para que esse paciente consiga fazer as atividades de vida diária, atividades ocupacionais do seu cotidiano, de uma maneira mais segura e com um input sensorial maior. Qual a relação do PED Suite, então, com a reabilitação? Por que a gente vê tantos resultados e acredita tanto nessa terapia? Esse macacão forma um exoesqueleto, aumentando e enaltecendo as habilidades do paciente, proporcionando uma maior condição de promover plasticidade cerebral, conseguindo gerar para esse paciente o aprendizado de novos padrões motores. Como esse paciente vai estar mais alinhado através dessas bandas elásticas, os padrões patológicos vão ser desencorajados. Fica mais fácil de desaprender padrões patológicos e aprender movimentos mais próximos do funcional. Então aqui é basicamente o macacão com a colocação básica. A gente tem desde suporte para cervical, para quem não tem controle de cabeça, e as bandas elásticas, além de fornecerem essa carga axial, proporcionam uma ação bem similar às ações musculares do nosso corpo. Então a gente tem uma estabilidade muito grande e um alinhamento corporal bem importante para proporcionar padrões mais próximos do funcional. Então como que isso funciona? A teoria por trás do protocolo PED Suite é que, através de um alinhamento corporal, eu possuo diversos microsensores em todas as nossas articulações, em todos os nossos espaços articulares e neuromusculoesqueléticos. Através desse alinhamento corporal eu aproximo esses neuroreceptores, promovendo uma reeducação cerebral maior, facilitando a criação de padrões funcionais, como eu comentei anteriormente. O que é importante a gente pensar aqui no objetivo funcional? Uma confusão muito grande que se faz é que qual o objetivo funcional que eu tenho com o meu paciente? Controlar a cabeça. Não, controlar a cabeça é uma consequência do que a gente está trabalhando. O objetivo funcional é para o que eu vou controlar a cabeça. Eu vou controlar a cabeça para virar para a direita por tantos segundos sem perder o controle cervical. Então eu preciso, dentro do meu objetivo funcional, trabalhar o que, como e por que eu vou trabalhar isso. Aí a gente vai chegar finalmente num objetivo funcional para esse paciente. Então, como eu comentei, a gente tem espalhado pelo corpo inteiro milhares de receptores sensitivos e proprioceptivos, ou seja, que me dão informação do que está acontecendo, do que o meu corpo está fazendo e me dá uma relação direta para saber que tipo de experiência o meu corpo está experimentando. Com a aproximação desses receptores através dessa carga axial,
proporcionada pelas bandas elásticas, eu consigo uma comunicação cérebro-corpo mais otimizada. Eu melhoro essa comunicação. De novo, desencorajando padrões patológicos e conseguindo facilitar o aparecimento e o aprendizado de padrões mais funcionais. Dessa maneira eu consigo formar um potente fluxo aferente para esse centro motor, fazendo com que o centro motor perca essas sinergias patológicas, ou seja, se desencoraje de padrões não tão funcionais, para conseguir formar para esse cérebro novas sequências funcionais, engramas mais funcionais, com menor gasto energético. Dentro do protocolo PEDSWITCH a gente tem alguns componentes, como eu comentei lá no início. Então um dos primeiros componentes que a gente tem é o macacão. Como eu comentei, esse aqui é o Léo, o terapeuta ocupacional brasileiro, que inventou o protocolo, inventou o macacão, inventou o PEDSWITCH. Esse aqui não é o filho dele, tá, gente? Esse aqui é um outro menininho que está sendo atendido por ele na clínica. Mas como eu comentei antes, aqui é o macacão. Então a gente tem inúmeras possibilidades. Cada gancho que vocês estão vendo nesses macacões aqui no colete, no short, é uma possibilidade de reposicionar uma ação muscular do paciente. Então eu posso colocar mais rotação, menos rotação, mais flexão, e eu vou mensurando isso com o puxar do elástico. Quanto mais carga eu quero, mais tensão eu coloco no elástico. Aqui algumas possibilidades da gaiola que eu comentei. Então a gente pode fazer o trabalho inicial sem o macacão, não tem problema. A gente consegue fazer uma suspensão parcial de peso, consegue proporcionar para esse paciente uma segurança maior de experimentar as rotinas posturais do dia a dia. E a gente tem algumas possibilidades com o macacão, com o cinto, para trabalhar desde as trocas posturais baixas até as trocas posturais altas. Então ele é bem interessante porque ele não limita o paciente e possibilita novas estruturas dentro da nossa troca postural. Como eu comentei no início, então a gaiola que a gente tem é a Ability Exercise Unit, ou gaiola. Na verdade, é uma gaiola que vai nos possibilitar fixar elásticos, ancorar elásticos para promover reforço muscular, suspensão parcial de peso, para dar uma melhor condição para esse paciente explorar o meio ambiente. A gaiola Monkey é uma variação da gaiola, então na verdade ela é utilizada para ou suspensão desse paciente, sem elásticos, apenas com polias e cabos. A gente consegue suspender o paciente desde a posição ortostática até prono, supino, diversas posturas, mas aqui a gente consegue suspensão desse paciente ou reforço muscular dentro da gaiola Monkey. A gente tem um sistema de polias e consegue promover de uma forma mais isolada o reforço muscular, para aumentar o número de recrutamento neuromotor. A gente tem outra variação da gaiola, que a gente chama de gaiola Spider. Então a gente chama de Spider porque a aranha são 8 elásticos simulando as 8 patas da aranha. Essas invenções de nomes que vêm dos Estados Unidos, mas é muito interessante. A grande vantagem que eu vejo da Spider, e aí é uma opinião minha, uma opinião muito pessoal, é que a gente costuma não deixar o nosso paciente experimentar a queda. A gente acaba se preocupando em não deixar cair porque não vai ter reação de proteção, não vai conseguir se defender. E com a suspensão de peso a gente consegue possibilitar o paciente, consegue dar essa experiência para ele de queda, fazendo com que ele programe seu cérebro para não cair com reações posturais e de equilíbrio de uma maneira diferente, de novo, próximas do funcional. A gente acaba limitando o paciente, não deixando ele experimentar a queda. Aqui ainda algumas variações do macacão e da própria Spider. Então a gente tem na gaiola a possibilidade de colocar em pé. Todos os elásticos simulam algumas ações musculares do corpo. O interessante da Spider é que quanto mais alto eu colocar o elástico na gaiola, mais estabilidade eu dou para esse paciente. Quanto mais baixo eu colocar os elásticos, mais instabilidade, ou seja, mais controle o paciente tem que ter sobre o seu corpo. E aqui no outra figura a gente está fazendo um treino de marcha. Era uma paciente mais difícil de conseguir trabalhar num ambiente fechado, então a gente fez o treino de marcha com o macacão, num treino de marcha externa. Quais são as indicações do PEDSWITCH? Ele tem um amplo espectro, ele tem pouquíssimas restrições. A gente pode trabalhar com ele
dentro de quadros neurológicos diversos, atrasos motores, lesões medulares e etc. Ele, na verdade, nada mais é do que um tipo de fisioterapia, mas de maneira intensiva. Diversos artigos trazem que a nossa recuperação e a nossa plasticidade cerebral, ela é atividade dependente, ou seja, quanto mais eu treino um padrão funcional, mais eu aprendo e mais eu automatizo e desencorajo padrões patológicos. Quais são algumas precauções que a gente precisa ter? Luxações. Então a gente precisa ter um controle de uma luxação até 30% dessa cabeça do fêmur fora do acetábulo. Eu preciso controlar isso porque a gente vai fazer uma descarga de peso, a gente vai obrigatoriamente dentro do protocolo a gente precisa ter ortostase, treino de marcha. Então, se eu tenho uma luxação ou uma subluxação desse paciente, eu preciso ter um cuidado para não gerar uma luxação caso eu tenha uma subluxação no paciente. É um aspecto bem importante, não é contraindicação, mas a gente tem que ter bastante atenção. Epilepsia não controlada é um assunto que a gente precisa controlar, embora o short tenha uma saída de emergência. Se essa epilepsia, se essas crises não estão controladas, o paciente vai ser colocado num estímulo intensivo, então é possível que se desencadeie crises caso essa condição não esteja controlada. Hidrocefalia também não é contraindicação, mas é uma precaução, a gente não pode fazer com esse paciente atividades em que ele fique de cabeça para baixo ou com a cabeça abaixo da linha do coração, então a gente precisa ter um pouco de cuidado, mas fora isso a hidrocefalia e todas essas questões que eu trouxe antes podem participar do protocolo, mas com uma atenção muito maior. Algumas condições ósseas e musculares, como encurtamentos, osteopenia, algumas questões que vão me impossibilitar dentro da carga axial de gerar um risco para esse paciente. Então, se eu tenho alguma condição óssea ou muscular que desalinhe esse paciente a ponto de eu não conseguir a carga axial através das bandas elásticas, é uma precaução, possivelmente uma contraindicação desse paciente. E a diabetes, como que funciona? Também não é contraindicado, mas é interessante a cada 20, 25 minutos de terapia promover um pequeno lanche para esse paciente para que a gente não tenha um descontrole insulínico aí para não ter nenhum tipo de crise durante essas atividades. Agora sim, algumas contraindicações absolutas. Então a gente tem uma subluxação acima de 50%, esse paciente não vai participar do protocolo, porque esse quadril, além de estar 50% fora da minha cavidade acetabular, com a carga axial, e se eu promovo um tipo de adução, eu posso realmente fazer a luxação, né? Eu posso tirar esse quadril do lugar e não é o que a gente quer alinhar esse paciente e promover uma melhor organização musculoesquelética. Pressão arterial elevada, tanto na hora do protocolo, como uma condição clínica que não tem sido tratada, a gente não vai atender e não deixa participar do protocolo, porque a gente vai fazer um protocolo de exercícios intensos, exercícios de atividade intensa e, se não 100%, 99% ativo. Então, essa pressão arterial elevada, a gente pode estar desencadeando uma série de outros eventos que vão prejudicar o paciente. E algumas alterações vasculares e cardíacas, né? A gente tem que estar sempre protegendo esse paciente, pedindo a liberação médica, fazendo todo o controle cardiovascular e neurológico para conseguir fazer um protocolo de uma maneira mais tranquila e intensa. E uma das últimas contraindicações absolutas são as distrofias musculares. Por que isso? Porque embora algumas possam não ser fadigo-dependentes, a gente vai estar estimulando e correndo sempre atrás ou acelerando a desmielinização, a perda de controle neuromuscular. Então, as distrofias musculares, claro que a gente pode usar como recurso com o paciente, a gente pode colocar numa gaiola para promover alguma coisa, alguma descarga de peso, alguma condição que a gente não conseguiria sem usar esses equipamentos. Mas o protocolo PED-SWITCH é contraindicado nessas situações que eu citei anteriormente. Como que funciona o protocolo? Então a gente precisa do efeito do macacão terapêutico, que eu mostrei antes para vocês, através das bandas elásticas. Ele tem que ser um tratamento intensivo de 5 dias por semana, num período de 4 semanas. Preciso dessa participação ativa, como eu comentei, do paciente, porque o passivo, claro que a gente vai ter num movimento passivo uma ação eletrolítica, alguma questão mais dinâmica de circulação, alguma outra questão do paciente, mas participação ativa educa e reeduca o cérebro. O passivo não educa e não reeduca.
Então eu preciso que esse paciente participe de uma forma ativa de pelo menos de 2 a 4 horas por dia dentro desse protocolo. Como que é a sequência? A gente pode fazer de uma forma, a gente tem uma liberdade, contanto que a gente não desalinhe, não limite a ação desse paciente, né, e não promova um desconforto, a gente tem uma liberdade muito grande dentro desse protocolo, mas precisamos cumprir algumas questões de aquecimento. Então, dentro do aquecimento, a gente pode usar diversas metodologias, quem gosta de Cabot, quem gosta de Bobat. É um aquecimento muscular para uma atividade intensa que esse paciente vai participar. A gente tem que fazer um reforço muscular, como eu comentei na Monk, para promover o reforço muscular básico também, mas também aumentar o número de recrutamento de fibras motoras e ativamento neuromuscular. Tem que fazer o treino postural, então dentro da Spider a gente vai conseguir fazer trocas posturais baixas e altas, que vão do deitado até o em pé, passando e treinando diversas vezes através desse treino postural. Preciso obrigatoriamente passar pela posição ortostática desse paciente para promover, ou seja, gente, somos seres bípedes, né? Fomos feitos para ficar em pé. Então a gente precisa passar por essa fase do desenvolvimento, porque é a fase na qual eu mais tenho ativação do meu cérebro e do corpo, ou seja, uma conexão e uma ativação muito grande neuromuscular. Outra questão obrigatória é o treino de marcha. Então a gente volta lá para aqueles tópicos que eu trouxe sobre questões ósseas e músculo-esqueléticas. Se eu tiver uma deformidade muito grande, eu vou impossibilitar o treino de marcha alinhado desse paciente. E a desaceleração. É um protocolo basicamente feito e aplicado por terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Mas nessa fase de desaceleração a gente pode trazer a fonoaudiologia para trabalhar, a gente vai centrar mais esse paciente, vai desacelerar e centrar ele após uma terapia tão intensiva e fornecendo um lanche. Claro que no período de 4 horas eu posso, normalmente a gente dá um intervalo de 15 a 20 minutos a cada 2 horas para esse paciente, para que a gente consiga repor o gasto calórico, porque é uma preocupação muito importante, porque o gasto calórico nessa terapia é bem alto. Aqui eu separei para vocês algumas fotos das possibilidades que a Spider nos traz. Então a gente consegue fazer um gatas com uma elevação de cintura escapular, a gente consegue fazer um semi-ajoelhado, um apoio unipodal. Então, com a suspensão de peso, eu consigo possibilitar menor controle para esse paciente, não menor controle, mas ele precisa controlar menos o corpo porque a suspensão está auxiliando ele. Então, na medida que ele vai aumentando esse controle, eu posso dar mais demanda corporal para ele, exercitando e otimizando esse controle neuromuscular do paciente. Aqui outras possibilidades, a gente tem ortostase, a gente tem um aumento. Esse paciente tinha muita dificuldade em recrutar padrão flexor. Então a gente consegue com as bandas elásticas e dependendo da posição que se posiciona, que se coloca esse paciente, eu consigo um recrutamento maior. Ele tinha uma hiperextensão muito grande no primeiro vídeo, na primeira foto a gente consegue visualizar. E aqui ele está começando a ativar flexores. Aqui alguma sequência do treino postural e treino de marcha. Todas as fotos aqui elas não são no mesmo dia, então é uma sequência de evolução desse paciente. Olha como ele está no primeiro dia e olha como ele está no segundo dia, com controle, com alinhamento cervical, com posicionamento. Esse paciente, o objetivo funcional era segurar a cabeça longe do padrão extensor por mais de 10 segundos. E a gente conseguiu um período de 20 a 30 segundos e atualmente ele tem um controle cervical total. Aqui a gente tem uma sequência do treino de marcha, então a gente, da mesma maneira, com a suspensão parcial de peso. Nesse caso aqui ele está usando metade da roupa. Era um paciente super agitado, não suportava a roupa inteira. Mas a gente conseguiu uma troca e uma evolução bem importante. Assim. É legal mostrar para vocês todas as possibilidades que a gente tem. Ele fica com as mãos livres, as reações posturais vão aparecendo de acordo com a atividade na esteira. E como eu comentei, somos seres feitos para ficar em pé. Somos seres andantes, que a gente chama. Né? Então, assim, na esteira, no treino de marcha, é o local e a posição e a atividade que mais recruta, que mais fornece ativação neuromuscular. Por isso a gente precisa passar por essa posição, mesmo que o meu objetivo seja só tronco ou só controle cervical. Eu vou aumentar a ativação e melhorar o controle cervical desse paciente. Aqui ainda algumas outras possibilidades com outro paciente. Então a gente começou sem o macacão, alguns treinos posturais, e depois a gente faz o treino postural e o treino de marcha
com a utilização do macacão na esteira. Nesse vídeo, o que é interessante? Assim, uma paciente tinha uma dificuldade muito grande de marcha, de treino de marcha, de ortostase. Claro que isso aqui é no final do protocolo, mas tamanha força desse macacão e alinhamento que ele promove, no primeiro dia a gente só colocou um macacão e ela saiu caminhando sozinha. Então, assim, às vezes esse macacão vai trabalhar um alinhamento corporal, vai promover uma ativação neuromuscular muito maior, mas às vezes ele vai dar um suporte necessário para desenvolver uma atividade mais próxima do funcional. Nesse vídeo é interessante a gente observar, é uma paciente que tinha pouquíssima atividade no início do protocolo, a vida acontecia ao redor dela e esse corpo não participava das atividades. E aqui no penúltimo dia de protocolo, a gente conseguiu colocá-la no andador com todo o macacão. E agora no finalzinho do vídeo a gente consegue ver que eu solto o andador, eu dou uma leve guiada para que ela não se perca tanto, mas a troca postural, a troca de passos, a fase de balanço e oscilação é todo por conta dela. Então, quais são os benefícios do protocolo PED-A-Switch, né? A gente tem uma melhora do input sensorial e motor, aumentando toda a capacidade desse paciente em gerar padrões funcionais, como eu comentei. Devem notar que eu falo muito sobre isso, mas é importante a gente ter isso fixo na cabeça, porque é através disso que a gente vai conseguir a melhora do nosso paciente. Temos um maior ajuste e uma simetria corporal, ou seja, eu tenho um ajuste maior biomecânico, eu faço com que esse corpo esteja mais alinhado e ajustado, e uma simetria corporal mais próxima de facilitar uma atividade mais funcional. E como a gente vai ter um paciente mais alinhado, mais simétrico corporalmente, a gente vai conseguir auxiliar também na produção da fala e na deglutição desse paciente. Ou seja, um corpo melhor alinhado funciona de uma maneira melhor, de uma maneira mais próxima de um funcional. Então o protocolo PED-A-Switch é uma nova possibilidade, surgem novas possibilidades de terapia. Já faz em torno de 10 anos que foi criado, mas acredito que isso seja uma nova possibilidade dentro da neuroreabilitação. Claro que é necessário uma melhor divulgação, pouca gente conhece, pouca gente entende como ele funciona. Acreditam que 4 horas é muito para um paciente, mas dentro de 4 horas um protocolo a ser seguido acaba faltando tempo. Então necessita uma melhor divulgação e acredito que essas terapias intensivas, o protocolo PED-A-Switch e as switch terapias trazem um novo conceito de neuroreabilitação. Agradeço muito pelo convite, para poder trazer para vocês a realização de um sonho. Trabalhar com o PED-A-Switch traz resultados e uma gratificação pessoal bem importante. Então, obrigado por receberem e me permitir compartilhar com vocês a realização desse sonho.